Sim, né? Por causa de um whiskyzinho, um charuto é uma música. Por causa, entendeu? Esse negócio Ideias de lançamento. Por exemplo, no começo do ano, dia 2 de janeiro, a gente teve uma ideia. Pô, vamos fazer um desafio chamado Recomeço. E aí a gente vai falar da prosperidade judaica. Porque os judeus, eles foram perseguidos por muito tempo, em vários lugares, e eles tiveram que recomeçar várias vezes. Caralho, e todo mundo fala que o judeu é rico. Aí eu fui atrás, judeu é rico mesmo. Por cabeça ele é o mais rico de todos. E eu falei, porra, deve ter algum motivo. Pum, a gente teve essa ideia, um charuto. Aí começou o negócio a rolar. E aí a gente foi descobrindo tudo, né? Sobre os judeus, os princípios que eles têm sobre dinheiro e tudo isso. E aí foi massa, foi uma ideia que veio no charuto. E esse tipo de coisa aparece só no charuto, mano. E por que os judeus são ricos? Pô, tem uma série de motivos, né? Mas um deles, por exemplo, é que eles têm uma palavra, né, em hebraico que chama kesef. Kesef, ela representa, olha que louco, ela representa dinheiro e desejo. A mesma palavra representa desejo e dinheiro. Para eles é quase que uma coisa só. Então é uma coisa... Porque para muitas religiões hoje, o dinheiro é uma coisa ruim. É. Tanto é que hoje eu acho que uma grande parte da explicação do porquê muitos abominamos o dinheiro no Brasil... Todo mundo fala que quer ter dinheiro, mas muitas vezes a gente abomina. É por causa da religião também. Porque, cara, a gente fala, não, dinheiro, dinheiro, mas a gente acha que quem é pobre é muito mais nobre do que quem é rico. Não é? E não é assim. Né? O dinheiro não muda, não corrompe ninguém. E os judeus, eles, desde lá de trás, eles têm isso de que pô, o dinheiro é algo quase que espiritual também. Não é só algo material, é um sinônimo de prosperidade, uma coisa positiva para o mundo. Então isso é uma coisa só. Outra coisa, eles, como eles foram perseguidos por muito tempo, todo lugar que eles passavam eles eram perseguidos. Eles tiveram que aprender a ganhar dinheiro de formas diferentes. Então eles tinham que levar com eles, por exemplo, ouro. Porque imagina, ouro, um negocinho de ouro desse tamanho vale R$1 milhão. Então você pode com uma mochila carregar muito ouro, né? Então, pô, eles aprenderam a fazer isso, aprenderam a negociar, aprenderam a comprar e vender. Porque eles foram perseguidos, mano, por muito tempo. Então eles tinham que chegar, aprender a comprar e vender. E aí eles se fecharam muito. Então os judeus, eles têm 613 mandamentos entre eles. Caralho! 613 mandamentos. Por exemplo, tem um símbolo para mim, é a maçã. A maçã é o grande símbolo do primo. Por quê? Porque para mim existe um grande mistério na maçã. O mistério é o seguinte, se você abrir uma maçã, você vai descobrir quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai descobrir quantas maçãs existem dentro de uma semente. Porque, cara, a semente é o potencial infinito de multiplicação. Você faz uma árvore... Exatamente. Né? Só que o judeu tem um símbolo. É a romã. A romã é o símbolo judeu. Porque a romã, se você abrir, ela tem 613 sementes. Olha que louco, é o número de mandamentos que eles têm. É sempre 613? Ah, não deve ser próximo. sempre, porra. Mas olha, tem muitos vídeos na internet contando. É sempre tipo 605, 620. É muito louco assim. É muito próximo. Por que 13 no final? Então assim, eles têm muitos mandamentos. E um dos mandamentos é, por exemplo... Não cobrarás juros de outro judeu. Ah, é? Tá ligado? Ó, eu sou judeu. Olha isso. Então os judeus eles se ajudam muito, eles investem muito em educação. Então, pô, você é judeu, você tá sem grana, pô, os judeus vão tentar ajudar o seu filho a ter educação. 100% dos judeus, eles são alfabetizados. Porra. Sabia? 100%. Mas sabe por quê? Porque quando eles chegam, não sei se é 15 ou 13 anos agora, eles têm que ler a Torá na frente dos outros. Então, desde lá de trás... Pô, eles precisaram aprender a ler porque eles têm esse ritual. Então, assim, tem várias coisas. Para eles, dinheiro é sinônimo de algo divino. Todos os grandes bancos foram fundados pelos judeus. Porque para eles não é pecado cobrar juros. Entendeu? Então, dos outros. Não. Dos outros. Exatamente. Então, tipo, é como se fosse assim, a gente se junta aqui, a gente está fechado, a gente vai se ajudar em tudo. A gente tem muito mais chance de prosperar. E eles fizeram isso, porque eles foram tão perseguidos, cara. E eles têm umas coisas muito interessantes que eles são muito limpos, por exemplo. Porque hoje tem coisas que não fazem mais tanto sentido. Mas lá atrás, por exemplo, quando eles tinham rituais, né? Uma vez eu participei do Shabá. Shabá é tipo, sábado eles não trabalham, né? Eles vão ficar sem fazer nada. Tem alguns rituais deles, né? E eu participei de um Shabá uma vez com um amigo que é o Rabino Dudu. Vocês precisam trazer ele aqui, foi muito da hora. Mano, o Shabá, eu descobri que judeu bebe pra caraca, velho. Você não tem noção. O que eles bebem? Tudo. Tem uma coisa chamada Lehaim. Lehaim é tipo cheers, né? Só que Lehaim significa vidas. Porque para eles não existe vida no singular.
Só existe vida no plural. Vidas, não existe vida, só vidas, né? Então eles são muito unidos. E no sábado eu participei do Shabá. E aí, cara, todo mundo tem um copinho, velho, na mesa. Um monte de bebida, vodka pura e tudo isso. E aí, quando alguém grita Lehaim, todo mundo tem que beber, mano. Eu falei, caralho. Aí eu falei, meu, como assim? Ele falou, cara. E isso daqui, quando você tá vendo, você tá agradando Deus, mano. É um negócio. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui testar. Eu bebo e agrado a Deus ao mesmo tempo. Aí eu, vodka assim, eu falei, Lehaim. Aí todo mundo, Lehaim. Todo mundo veio, eu falei, caraca. Cara, é uma noite. Se quiser deixar os caras doidão. É divino beber no sábado, na sexta pro sábado. Foi muito interessante isso. Eles têm vários rituais, entendeu? Então, eles têm, por exemplo, eles têm que limpar a mão. Né? Hoje é óbvio, mas lá atrás não era óbvio. Tanto é que na peste negra, eles foram um povo que, pelo que me contaram, eles morreram pouco. Porque eles eram muito mais higienizados, entendeu? Que interessante. Então, assim, eles têm muitas coisas, muitos rituais que foram passados ao longo do tempo. Então, assim, como eles foram muito perseguidos, eles não tinham, por exemplo, não podiam carregar um livro. Uhum. A Bíblia são 66 livros. Os 5 primeiros livros são a Torá. Então, para eles, a maior referência da Bíblia é Moisés, por exemplo. Né? E aí, como eles eram perseguidos e foram roubados, desde a época do nazismo, roubaram um monte de coisa deles, eles começaram a aprender a passar tudo através da fala, né? Então, eles decoravam esses princípios. Então, eles seguem os princípios à risca, sabe? Então, cara, foi muito louco. E o mais interessante só tem 15, acho que são 15 milhões de judeus no mundo. É pouco comparado com a população mundial? 15 não, milhões, 15 mil né? é pouco. 15 mil é pouco. 15 milhões, né? É muito pouco. Os caras são muito poucos. Quantas pessoas moram em Israel? Cara, eu não sei. Qual vê a população de Israel? Mas lá é assim? onde é a maior concentração de judeus. Mas é que o problema do judeu é assim, você não pode se tornar um judeu do nada. Você tem que nascer judeu? Cara, eu tô falando como alguém que não é expert em religião, Claro, tá? claro. Mas assim... Você é judeu ou não? Não, eu não. Mas antigamente, quando você era filho do pai, né? Você era judeu. Só que com o passar do tempo, teve um acontecimento na história que muitas judias foram estupradas. E ninguém mais sabia que era o pai e tal. Entendi. E aí mudou. Quando você era filho de uma mulher judia, você era um judeu. Entendi. Então assim, hoje ou você tem que se converter e eles precisam aceitar você, ou você precisa nascer filho, né, de judeus. Se eu não me engano, tá? Tô falando aqui, São mas... 13 milhões de judeus no mundo e em Israel são 5 milhões 433 mil. É muito pouco, né? A população de Israel é quanto? Acabou de falar? Não, você falou Não, judeu. falei judeu. Ah, tá. E é o maior PIB por cabeça do mundo em termos de Então, religião. né? os Loucura. judeus. Israel é um país muito avançadíssimo. E lá a maconha é super legalizada. Desculpa falar de maconha de novo aqui. Os caras, toda vez que fala de maconha, os caras falam, moleque, você vai falar disso. Você vai falar de maconha, esse vagabundo aí, só fala de maconha. Em 2018, a população de Israel era estimada em 9 milhões de pessoas. 74% Cara, um país são judeus. pequeno, gigantesco, mano. Tipo, eles são uma das maiores potências mundiais, né? Eles têm um poder São. político gigantesco. Parte do establishment americano é totalmente no bolso de Israel, tá ligado? Caralho. Se for pra pensar. Pô, tem uma história massa que me contaram de judeus, muito louco. Lá, o rabino é tipo a figura do cara meio ancião, um cara sábio ali, né? E aí tinha uma história de um rabino que ele foi dar uma palestra, né? Ele foi convidado para dar uma palestra. E aí chegou lá, 1000 pessoas esperando, ele tá no bastidor. E aí os caras falam, pô, vamos subir no palco? Ele falou, não. Aí, como assim não? Ele falou, não, $10 mil pra eu subir no palco. Aí os caras falam, você tá louco? A gente tinha combinado que era de graça. Ele falou, não, mas $10 mil agora, senão eu não vou subir. Os caras ficaram putaço, juntaram, botaram $10 mil na mão do rabino, né? Aí ele botou $5 mil num bolso, $5 mil no outro, foi dar a palestra. Foi animal a palestra dele, bombou, arrepiou, a galera curtiu pra caramba. Aí ele saiu do palco, foi bastidor, e os contratantes, entre aspas, estavam felizes da vida, o evento foi animal, bizarro, né? O cara saiu ovacionado. E aí ele falou, bom, toma aqui então os seus $10 mil de volta. Aí os caras, como assim, você tá devolvendo? Por que você tá fazendo isso? Aí ele falou assim, o rabino, né? É que vocês não têm noção da diferença que é subir no palco com $10 mil no bolso, tá ligado? E aí isso daqui é pra mostrar que o dinheiro não é só material. O dinheiro, cara, ele muda tudo na sua vida. Ele muda a sua confiança, o poder que você sente, né? O dinheiro é energia também pro rabino. Então, o judeu vê assim, por isso que eu acho que o judeu é geralmente mais rico. Ele valoriza a grana. A grana é uma parada espiritual também. Caralho, que interessante. Eu acho né? que é muito inteligente de uma religião incorporar um elemento tão fundamental da humanidade, que é a troca, né? Grana. E grana, Mas cara, a grana é troca. Sim, sim. uma vez me perguntaram o que é grana, né?
Aí refleti muito, eu falei, grana é tempo.